Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Afinal, por que o brasileiro é considerado um povo criativo? Vamos ver! Brasil, né? Esse país enorme, com uma grande diversidade de gente, né? Culturas diferentes, norte, nordeste, sul, centro-oeste, sudeste, mas um país também muito representativo no mundo, né? Somos a 9ª economia no mundo, formamos um dos países, né, dos BRICS, né, dos países emergentes aí que ano a ano tem subido dentro dos seus índices de crescimento econômico e de representatividade dentro do mundo, né? Mas também somos conhecidos por ser um povo carismático, um povo receptivo, um povo quente, até, né, apesar da gente não se reconhecer como, né, um povo latino, quente, né, que abraça os outros, que recebe bem e que tem uma extrema criatividade, né? Além da gente ser conhecido por esse carisma e essa receptividade, a gente também é muito conhecido pela nossa produção criativa, né? Sobre a nossa produção dentro dos campos da cultura. Tanto que nossa música é conhecida mundo afora, né? A bossa nova, o samba, até mesmo o funk carioca, né? É conhecido e reconhecido no mundo todo. Nós temos a 2ª música mais gravada na história, que fica somente atrás da Yesterday, né, dos Beatles, que é a Garota de Ipanema ali, né, criada, escrita e composta pelo Vinícius e pelo Tom Jobim. Isso fez com que a nossa música fosse muito conhecida, mas não só a música, né? Nas artes plásticas somos muito bem conhecidos, Vic Muniz, Adriana Varejão, até mesmo, né, o grafite brasileiro com Cobra, com os Gêmeos. Temos também aí no campo do cinema um exemplo clássico aí que eu já falei para vocês aqui nesse episódio do nosso cinema, falando de Glauber Rocha, falando de Cidade de Deus, Central do Brasil. Então, na área criativa, do audiovisual, da música, da fotografia, das artes plásticas, né, nós somos muito representativos no mundo. Mas de onde vem essa nossa criatividade? Bom, vem da nossa mistura. E essa nossa mistura não nos trouxe somente a criatividade para as artes, né? Nós trouxemos também a criatividade para o jeito de viver, né? Esse nosso jeito que a gente chama de jeitinho brasileiro, né? E o jeitinho brasileiro tem 2 caminhos aí que a gente pode analisar, né? O primeiro caminho é o jeitinho brasileiro criativo, né? Esse jeitinho brasileiro de sempre dar um jeito para consertar alguma coisa, para criar alguma coisa. Eu digo assim, né? O brasileiro não é propriamente aquele cara que pensa numa linha reta. Ele sempre dá uma curva, ele sempre acha um jeito mais rápido ou mais fácil de fazer alguma coisa, mesmo que seja algo criativo, cultural, né? Afinal de contas, somos conhecidos também por sermos um povo, até por causa do calor, de sermos de um país tropical, de tentar fazer as coisas com um pouco mais de facilidade. Por quê? Porque hoje mesmo que eu estou gravando esse episódio está um calor danado e ninguém quer ficar passando trabalho no calor. Então, a preguiça é a mãe da criatividade, né? Então a gente tem essa manha de fazer as coisas mais rápidas, de dar um jeitinho, de sofrer um pouco menos, né? O que nos leva para o caminho da gambiarra, né? Nós somos o país da gambiarra. O que é a gambiarra? É aquele jeito pouco usual de dar e consertar alguma coisa com os recursos que a gente tem na mão, né? Que não é propriamente a forma mais usual e correta de consertar alguma coisa. Então, essas gambiarras vêm de onde? Da nossa capacidade de adaptação que vem da nossa história, né? O outro caminho que a gente vai falar do jeitinho brasileiro também tem a ver com carisma, tem a ver com esse jeito da gente sempre dar um jeitinho de burlar as regras, de ter a facilidade de ter um amigo que facilita algo, né? Então, de onde que vem isso? Bom, vem justamente da nossa história, né? Então, como a gente está aqui nesse momento da história criativa do Brasil, vamos botar o pé na história. Bom, o que acontece? A gente tem lá, no começo da nossa história aqui no país, né, nos 1500 chegam os portugueses e a primeira forma que o reino, né, a corte portuguesa lá em Lisboa achou para colonizar esse país foi fatiar
fatiar o Brasil em capitanias hereditárias, né? Então, o Brasil foi fatiado em várias partezinhas que iam ali do leste até o limite do Tratado de Tordesilhas, e cada um dos capitães ali da capitania hereditária tinha um poder e um controle total sobre essa área. Era quase era um governante, quase um mini rei. Primeiro, aqui não tinha ninguém. Então quem estava eram os índios, né, que a gente sabe, né, os nativos, ou povos originários, né, que já estavam aqui, mas quem vem para colonizar está sujeito ali às regras que esse mandatário ali, né, acabava empregando na sua região, na sua capitania hereditária. E também tinha o seguinte, os caras estavam longe de Portugal, né? Não é que nem hoje, que manda WhatsApp, né, velho? A coisa demorava, tinha um tempo para o naviozinho ir com uma carta, voltar com outra. Então, as regras que vinham lá da corte não eram propriamente muito rápidas, e também, se não fosse aceita, não tinha ninguém para controlar e ninguém para fiscalizar, né? Então, as pessoas se adaptaram, foram se adaptando e criando suas próprias regras, né? Isso também fez com que muita gente que viesse, a gente teve muita gente que veio para colonizar o Brasil, que eram fugidos, eram antigos prisioneiros, pessoas degredadas, né? Que vieram colonizar, e que tudo que eles queriam era esquecer o seu passado. Muito judeu fugindo da Inquisição também veio para cá posteriormente. Então as pessoas queriam deixar seu passado e criar uma nova vida, conseguir construir uma vida, ganhar principalmente dinheiro, como eu sempre falo, explorando o que essa terra sempre deu, né, para ter uma nova vida. Então isso fez com que as pessoas se adaptassem, né? E esse processo de adaptação traz a questão da criatividade, né? Quando tu te adapta, tu quebra as regras, tu começa a pensar de uma outra forma, tu começa a te tornar mais criativo, né? Aí depois a gente tem aí a vinda da família real em 1808 aqui para o Brasil, que também trouxe uma série de adaptação, tanto das pessoas que vieram da corte, quanto os que aqui já estavam, né? Por quê? Porque esse nosso carisma, receptividade, o jeitinho que a gente sempre dá para algum amigo, algum conhecido, ou às vezes a gente consegue... Sabe aquele ingresso que a gente consegue às vezes mais barato ou mais rápido porque conhece alguém, ou um ingresso para o cinema, ou às vezes numa repartição tem alguém que faz mais rápido porque tu conhece o sobrinho do tio, o amigo do amigo do amigo? Pois é, nasce lá, nesse momento que a família real vem e os privilégios começam a aparecer. Então isso tudo são caminhos de jeitinho brasileiro. Um jeitinho para criar coisas, para dar jeito com as gambiarras, e o outro jeitinho esse de, né, burlar regras. Por quê? Porque desde o começo a gente não seguiu regras. Falando em não seguir regras desde o começo, pensem esses portugueses chegando num país tropical, tomado de mata atlântica, principalmente, né? Com mosquito, com bichinho, né? Quem foi que nos ajudou a nos adaptarmos, né? Os portugueses, né? O povo não originário que chegou aqui. Como é que essa galera se adaptou? Com a ajuda dos povos originários, com os índios. Os índios dominavam o viver na natureza, o respeitar a natureza, o que eles fazem até hoje. Mas eles ensinaram como sobreviver dentro dessa região de mata, né? Como se alimentar, o que poderia comer, quanto isso influenciou na nossa culinária de hoje, além daquele povo que já veio de uma outra forma, né? Não é nem o originário que estava aqui, nem o português que veio explorar. Foi aquele que foi trazido para trabalhar, o povo escravo vindo de África, né? O que acontece? O africano, como a gente sabe, trouxe consigo também uma série de novidades culturais, vamos dizer assim, que influenciou muito e influencia até hoje o jeito de ser brasileiro. Eu já falei aqui, né? Se não me engano, no primeiro episódio aqui, né, o quanto que o Brasil é negro, né? Nós temos uma população de 56% da população negra, né? E a cultura negra é boa base da cultura brasileira. Mas o que isso trouxe de criatividade? Além do jeito que o negro trouxe da sua criatividade nativa, principalmente na música, do uso da percussão, né? Quando o negro é liberto ali em 1888,
houve, na realidade, uma coisa muito injusta, né? Porque eles foram cativos por muito tempo e não tiveram nenhum tipo de indenização. Esses negros simplesmente ou ficaram ainda nas fazendas dos seus senhores, né? Ou foram para o que hoje são as comunidades, as favelas, né? Ou para as comunidades quilombolas, né? Mas muitos deles acabaram ficando, perambulando e se adaptando às cidades, principalmente o Rio de Janeiro. E quais eram as atividades que eles tinham anteriormente? Muita atividade manual, prática, principalmente, inclusive, com a boa mão para habilidades manuais, como ser sapateiro, costureiro, engraxate, né? Marceneiro. Isso fez com que essa prática manual, com o domínio dos materiais, que não eram profissões propriamente exercidas pelos brancos da época, fez com que o brasileiro também tivesse essa prática da criação e da criatividade do artesanato, e do artesanato levasse isso para a construção de móveis, né? Para a arquitetura e para outras atividades afins. Então, o que traz e faz com que a gente seja um povo criativo? A diversidade, né? Nós temos aí Florida, né? Um dos autores clássicos de economia criativa, que diz que um dos pilares de uma sociedade, de uma cidade criativa, é a diversidade, né? Então, somos um povo diverso, formados por portugueses, formados pelos índios, formados pelos negros e os imigrantes que vieram depois, né? Poloneses, ucranianos, alemães, italianos, japoneses, libaneses e tantos outros, que cada um, da sua forma, trouxe um pouquinho, né, da sua cultura, do seu jeito de ser, e formou a criatividade brasileira. Tá? Então tá aí um pouquinho da nossa história para a gente entender por que afinal nós somos tão criativos. Valeu, gente! Até o próximo. Ó, siga aí. Bye, bye.